Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos, nesses 4 dias de retiro espiritual, meditarmos em Romanos capítulo 12, com o objetivo principal de pensarmos especificamente os 2 versos, 1 e 2, com o tema metanoia. Metanoia, você pode dizer, nossa, o que é isso, pastor? Metanoia é a palavra grega para transformar-nos. Então a nossa ideia aqui nesses 4 dias é deixar Deus desafiar o nosso coração para a gente ser transformado segundo a sua vontade. E se nós formos transformados segundo a sua vontade, nós vamos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes você não pergunta assim, nossa, qual será a vontade de Deus para mim em tal hora da minha vida? Qual será a vontade de Deus para mim esse ano? Qual será a vontade de Deus para mim? Não, está aí. Você vai descobrir qual é a Bíblia. A Bíblia vai te mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? E nessa primeira noite, eu quero... a gente vai fazer o contrário. Nós vamos partir do versículo 2 para o 1, tá? Então hoje à noite nós vamos caminhar mais no 2. Amanhã de manhã também. E depois os outros dias nós vamos voltar para o 1 e aí fazer uma bagunça. Vai no 1, volta no 2 e tal. Bagunça boa. Ok? Eu queria falar com vocês nessa noite sobre a possibilidade de viver 2 realidades. Você já assistiu Matrix? Quem assistiu Matrix? Gente, quem não assistiu Matrix, isso é quase pecado. Heresia isso, tem que assistir Matrix. Mas Matrix vai falar o seguinte: existem 2 realidades, né, em Matrix. A realidade Matrix e a realidade mentirosa, que às vezes a gente acha que é verdade, mas não é verdade. Ela é uma mentira que foi colocada por alguém na nossa cabeça. A gente acha que isso é uma verdade, não é. O que eu quero dizer para você aqui é que às vezes nós estamos vivendo 2 realidades. E meu subtema é estando na igreja e me moldando ao padrão do mundo. Se você for olhar na NVI, alguém tem a NVI aqui nessa noite? Tradução, nova versão internacional. Irmã, lê para mim o versículo 2, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não vos conformeis com este século, não se moldem ao padrão deste mundo. Eu acho interessante essa ideia. O mundo tem um padrão, o mundo estabeleceu uma vontade, o mundo tem um conceito, e muitas vezes, o que nós fazemos? Nós andamos no padrão que o mundo estabeleceu sem saber. Então por que 2 realidades? A possibilidade de você viver 2 realidades. Porque você pode estar na igreja tentando alcançar o divino, tentando encontrar Deus, tentando fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo você ser seduzido e até mesmo empurrado por este conceito do mundo e andar no padrão do mundo. Nessa noite então, eu quero ver com você a possibilidade da gente dizer não ao padrão do mundo e a gente compreender que Deus quer isso de nós. Deus quer cristãos que não se moldam ao padrão do mundo em que nós vivemos. Eu creio nisso. Amém. Amém. Agora, como eu vou descobrir isso, pastor?
Eu queria lembrar a você a história de um rapaz chamado Sansão. Quem conhece o Sansão? Vocês são velhinhos, hein? De ouvir falar? Então tá bom. Então vocês não são tão velhinhos. A história de Sansão está registrada em qual livro da Bíblia? Juízes. Qual capítulo? Qual o número que o Zagalo gosta? 13. Abre lá rapidinho. Juízes 13. E nós vamos ver ali um pouquinho só da história do nosso amigo Sansão. Eu não vou ler, eu vou contar a historinha para vocês. Eu sei que vocês foram à escola bíblica dominical, vocês são alunos que sempre vão, então vocês estão realmente inteirados com a história de Sansão. Sansão nasceu em Israel. Exatamente isso. Ele era uma promessa de Deus para Israel. O que Deus disse que Sansão ia fazer? Sansão ia livrar o povo dos egípcios, era Moisés, dos filisteus, certo? E que Deus então tinha uma marca na vida de Sansão. Qual era a marca que Deus deixou na vida de Sansão? Ele seria um nazireu. E como nazireu, o que Sansão não poderia fazer? Não poderia rapar a cabeça, não poderia pegar em mortos, tocar nos mortos. O que mais que Sansão não podia fazer? Não podia beber vinho, nada de videira, nem suco de uva, nem nada. Ele tinha que ter um padrão segundo o nazireu. E Deus já fez isso com a mãe dele. Quando a mãe dele ia engravidar, já falou para ela: você agora não pode fazer nada disso. Você tem que cumprir o projeto de Deus para Sansão. Sua mãe e seu pai foram homens, um casal, um homem e uma mulher, que conheceu a vontade de Deus, e eles andaram na vontade de Deus. E eles guardaram tudo que Deus tinha falado no coração deles, e eles então ensinaram aquilo para o nosso amigo Sansão. Enquanto sua mãe e seu pai o levaram a conhecer a vontade de Deus, o seu coração, o coração de Sansão, o levou a conhecer a vontade da carne. Duas realidades normalmente se pintam aqui: a vontade de Deus e a nossa vontade. Diga aí para o seu irmão para ele não dormir. Cara, tem duas vontades. Qual que você está obedecendo? Tem a vontade de Deus e tem a nossa vontade. E aí o que a gente faz com esse abacaxi? Sansão, ele compreendia a vontade de Deus, ele entendia a vontade de Deus, ele até, em certo ponto, obedecia à vontade de Deus, mas o seu coração o conduziu a cumprir a sua vontade. E para fazer isso, Sansão então quebrou a aliança com Deus. O coração de Sansão se tornou obstinado e ele quebrou a aliança que ele tinha com o Senhor. Como ele fez isso? Conta a história que Sansão estava indo lá para conhecer uma mulher que ele tinha ficado afim, e aí ele já errou. Por quê? Por que ele errou? Porque Sansão não podia se envolver com mulheres que eram de outra adoração, vamos supor assim. Ele adorava o Senhor e ele foi procurar uma mulher que não conhecia o Senhor. Aí ele já campainha para Sansão: alerta! Se você caminha com o Senhor e vai atrás de uma pessoa que não caminha com o Senhor, você corre um grande risco de ter um problema na sua vida. Sansão fez isso. Sansão começou a ter esse problema. Descendo lá para paquerar essa moça filisteia, ele encontrou um leão. E a Bíblia diz que ele então pegou o leão e rasgou como se rasga o cabrito. Você sabe como rasga o cabrito?
Não, nem eu. Mas ele rasgou como se rasga um cabrito. E o leão então morreu, certo? Ele deixou o leão lá. E ele foi lá para o meio dos filisteus e tal, passou um tempão lá, tem toda uma história, ele fez lá uma piada, um conto lá para o pessoal descobrir, a mulher entregou ele, os caras descobriram, e aí depois de alguns meses ele desceu lá novamente. Depois de alguns dias, ele subiu, e ele lembrou do leão, aí ele falou, vou passar lá para ver como é que está o leão que eu matei, o que está acontecendo com ele? E no meio daquele cadáver do leão tinha uma colmeia, muito bem, ela leu a história, de abelha. E aí ele viu, melzinho. E ele então foi lá e pegou o mel do cadáver do leão. O que ele fez de novo? Porque ele não podia tocar em nada, em cadáver, em nada morto. Estava com sede, com fome, passou no meio de uma vinha e chupou uva. O que Sansão fez? Novamente ele contradizeu o Senhor. Ou seja, Sansão disse para Deus: Deus, o Senhor fica com a sua vontade e eu vou ficar com a minha. Será? Pergunta para o seu irmão: será que a gente não faz isso de vez em quando? Não é assim que a gente age de vez em quando? A gente pega a vontade de Deus, que a gente até sabe qual é. Sansão sabia. E a gente deixa lá, armazenado lá longe. E a gente pega a nossa vontade e diz, é isso aqui que eu vou fazer. É dessa maneira que eu vou viver. E Deus vai impedir você de viver a sua maneira? Sim ou não? Não. Deus deu a você uma coisinha chamada liberdade. Você tem liberdade. A nossa Constituição entende a liberdade, porque ela diz que nós temos o livre direito de ir e vir. Você não pode ser impedido. Deus não vai impedir nunca você. Se você disser assim, Deus, eu quero andar na minha vontade, Deus vai dizer para você, tudo bem, faça-se a sua vontade. Ande segundo a sua vontade. O interessante que a gente precisa entender é que as consequências da vontade de Sansão levaram ele a um lugar muito ruim. Sansão quebrou a promessa. Depois ele casa com uma mulher que não era da tribo, chamada Dalila. E aí Dalila ouve o conselho do povo dela, que não conhecia o Senhor. Dalila não conhecia o Senhor. Sansão foi lá fazer uma aliança com alguém que não conhecia o Senhor. E aí Dalila dá vozes ao seu povo. E os filisteus, muito bravos, porque Sansão já tinha matado um monte de filisteus, fala para ela, Dalila, você precisa descobrir qual que é a fonte da força de Sansão. E aí Dalila chega lá para Sansão e diz assim, amor, sabe o que é? Queria tanto saber. Conta isso pra mim. Não vou falar pra ninguém. Aí ele falou, tá bom. Aí ele vai lá e inventa uma mentira pra ela. Se me amarrar assim, eu não vou soltar. Aí a Dalila vai lá e o pessoal vai lá, amarra a sessão, rompe as coisas. Já era pro cara se tocar que quem contou foi a tal da Dalila. Mas não. Aí a Dalila chega lá outro dia, sabe o que é, irmão? Queria tanto, mas não me engana, você me enganou, hein? Você me enganou. E numa vez então Sansão diz, a minha força está nos meus votos. E o que faltava para Sansão quebrar o voto? Ele já tinha quebrado tudo. Ele só não tinha feito uma coisa ainda para quebrar o voto. E ele sabia que ele não tinha feito. E ele disse para Dalila, o meu poder ainda, o Deus ainda está na minha vida, porque eu não passei navalha na minha cabeça. Só falta isso. E aí Dalila então, atinei. Vai lá, fala para os caras chamam um barbeiro bom, vem até Sansão e
cortaram o cabelo de Sansão e amarraram ele. E quando ele tentou se soltar, ele entendeu que Deus o tinha deixado. Você sabia que Deus anda com a gente até um ponto que Deus vai dizer para mim e para você assim: tá bom, você não quer a minha vontade, você não quer andar comigo, então anda do jeito que você quer, faz o que você quer, mas assuma as consequências dos atos que você está fazendo. E o que aconteceu com o nosso amigo Sansão? Pegaram ele de bobo da corte, furaram os seus 2 olhos, e ele então era colocado para divertir o rei nos almoços. O que tem para divertir? O bobo do Sansão. Cadê lá o Sansão? Aí colocava ele na roda, vinha um por trás, batia nele. Oh, tô aqui. Sansão foi humilhado porque ele escolheu desobedecer ao Senhor. Ele escolheu viver a outra realidade. Ele escolheu andar na contrariedade do Senhor. Agora, irmão, Sansão só enxergou a verdade quando ele ficou cego. Quando ele ficou cego, ele foi o cara que mais enxergou na vida. E no momento de reflexão, quando ele estava no templo do Deus dos inimigos dele. Olha onde Sansão foi parar, gente. Sansão foi colocado no meio do centro da adoração dos filisteus, porque ele escolheu não mais querer a vontade de Deus, ele quer a vontade dele. E a vontade dele levou ele ao meio do centro de adoração do Deus dos filisteus. E ali, naquele momento, ele compreendeu tamanha bobagem que ele tinha feito. E ele pediu ao Senhor, arrependido: Senhor, só mais uma vez devolve as minhas forças. E Deus usou de misericórdia com Sansão, e ele, no meio do templo, colocou a mão nas 2 pilastras e empurrou as pilastras do templo e morreu. Mas na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que toda a sua vida. Qual era o projeto de Deus para Sansão? Livrar Israel dos... O projeto de Deus foi cumprido. Agora, foi da vontade de Deus tudo aquilo? Não. Às vezes os projetos de Deus para nós são tão bons, tão bonitos, tão perfeitos, e nós dizemos para Deus assim: Senhor, quero fazer a minha vontade. Eu quero me moldar ao mundo, não à sua vontade. Eu quero me moldar àquilo que as pessoas têm dito para mim. Eu quero me moldar segundo os conselhos que os outros têm me dado, e não segundo os conselhos que o Senhor tem me dado. E nós podemos fazer isso? Podemos. Podemos fazer. Por quê? Porque Deus nos dá liberdade para fazer. Qual o grande erro de Sansão? O grande erro de Sansão foi cortar o cabelo. O grande erro de Sansão foi colocar a mão lá como é que fala? Na carcaça do leão, na cadáver do leão? Acho que não. O grande erro de Sansão foi chupar a uva lá, beber o suco. O grande erro de Sansão foi o que então? Por que ele desobedeceu? O grande problema de Sansão foi que ele endureceu o seu coração. O grande erro de Sansão foi que ele escolheu endurecer o seu coração. Você sabia que o seu coração pode ser endurecido novamente? A Bíblia diz que Deus, Ele transforma o nosso coração. A Bíblia diz que Deus, Ele trocou o nosso coração. A Bíblia diz que Deus, Ele tem um novo coração para nós. Mas esse novo coração que Deus colocou em mim e você, ele é regido por quem? Diga, por mim. Sou eu que cuido do coração. O Salmo 19 diz assim: guardo no meu coração as tuas, para não... O que nós guardamos no nosso coração? Palavra de Deus, pelo menos deveríamos guardar. Ou seja, quem está cuidando do meu coração? Eu mesmo.
É você quem cuida do teu coração. O teu coração depende do que você vai colocar nele. Ele é uma caixinha. E se você colocar nele coisas boas, ele vai ter coisas boas. Se você colocar nele coisas ruins, ele vai ter coisas ruins. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí em Romanos mesmo. Volta um pouquinho lá no capítulo 2, no versículo 5. Eu quero que você leia comigo. Capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz a palavra. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti a ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, Paulo diz o que aconteceu ou o que acontecerá com aquele que endurece o coração. Quem endurece o coração sofrerá consequência do juízo. Vocês lembram de Faraó? Faraó teve o coração endurecido. Vocês conhecem a história de Nabucodonosor? Sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Para convencê-lo de que ele era Deus, quem sabe? Transformou ele num português, num burrico. Fez ele comer grama, para ele perceber quanto era duro o seu coração. Deus traz juízo sobre o coração duro. A Bíblia diz que se nós não curvarmos diante de Deus, nós somos duro a serviço. Coração duro, serviço duro. E quando a pessoa não curva diante de Deus, ele tem um grande problema. Sabe por quê? Porque Deus pode quebrá-lo a qualquer momento. A dureza do meu coração e a dureza do seu coração é um grande problema para minha e para a sua vida. Nós precisamos compreender que Deus quer que nós cuidemos melhor do nosso coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 19 ao 17, mais uma vez Paulo vai falar sobre a dureza do coração e mostra onde essa dureza do coração pode nos levar. Efésios 4, 17 a 19 diz: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que acontece com eles? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Sabe o que o coração duro faz com a gente? Faz a gente não sentir mais absolutamente nada de santidade de Deus. Tudo se torna natural, tudo vai podendo. Então o pecado vai sendo amigo da gente, o pecado vai se tornando corriqueiro na vida da gente, e de repente a gente está cometendo toda sorte de impureza. Por quê? Porque o nosso coração ficou duro. O autor de Hebreus, ele faz 3 citações sobre o coração duro, e ele nos convida a ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Primeiro, em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo fala? Quem crê que o Espírito Santo fala, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não está dormindo ainda? Olha, meu bom grupo não dorme ainda. Amém. Graças a Deus por isso. O que o Espírito Santo fala? Vamos ver? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Sabe qual foi o grande problema do povo no deserto? O povo endureceu o coração. Interessante, né? Quantos exemplos nós já vimos aqui na Bíblia de pessoas que
escolheram endurecer o seu coração. Andaram na vida tentando ir endurecendo o próprio coração. Ainda no capítulo 3, no versículo 12 e 13 de Hebreus: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça... vou ler de novo, porque parece que o autor de Hebreus não está falando com gente diferente. Está falando com a gente. Está falando com o irmão aí, ó. Tende cuidado, ímpios. É aí que está escrito? Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. De incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha o caminho do coração duro. Tenham cuidado para que não haja entre vós um coração perverso. Um coração perverso é cheio do quê? Incredulidade. E a incredulidade nos afasta de quem? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano da carne. Olha o caminho do Sansão. Ele foi endurecido. Olha o caminho no povo do deserto. Eles foram endurecidos. Olha o caminho de Faraó. Teve o coração endurecido. Olhe o caminho do nosso rei Nabucodonosor. Teve o seu coração endurecido. Olhe agora para o teu coração. Aonde que ele está te levando? Te aproximando de Deus ou te afastando dele? Fazendo você ver as coisas de Deus como verdade ou só como mais uma opção para a sua vida? Qual é a tua realidade? Qual é a realidade que você tem escolhido viver? Nós podemos estar, irmão, andando com Deus entre aspas e nos moldando aos conceitos e verdades do mundo. E isso é muito, mas muito perigoso para a nossa vida. Hebreus ainda, no capítulo 3 mesmo, 14 e 15, ele continua: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. De novo esse versículo, pastor, o senhor está lendo? Não, ele está citando outra vez. E por que ele está citando outra vez agora? Porque ele está falando comigo e com você. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo. Sim ou não? Temos. Como nós vamos saber? Se de fato guardamos firmes até o começo? Até o fim. Eu tenho dito na igreja, irmão, o importante não é como você começa. O importante é como você vai terminar. Paulo diz: cumpri a carreira, guardei a fé. Eu cumpri e até o fim guardei a fé. Será que o teu coração tem convidado você a esquecer a fé em favor dos conceitos deste mundo, aos padrões deste mundo? O que é que tem conduzido o teu coração? Hebreus ainda diz que assim como os hebreus não entraram na terra prometida, muitos em nossa geração não vão entrar na eternidade com Cristo, por terem os seus corações endurecidos. Isso ele diz no capítulo 4, versículos 6 e 7.
Será que nós estamos permitindo que o coração nosso seja endurecido? E se isso acontecer, o grande risco é a gente ficar pelo meio do caminho, é a gente esquecer do Senhor. Paulo diz de um amigo seu, ele diz assim: porque ele me abandonou, ele amou o mundo. Sabe que isso acontece muitas vezes conosco, a gente nem percebe? Eu quero terminar pensando aqui: o mundo tem trabalhado para que você se molde a ele, e então você endureça o seu coração. Qual é o projeto do mundo? O mundo quer você. Ele quer formar em você alguém que tenha um coração duro. Porque se você tiver um coração duro, você não vai ouvir a voz do Senhor. O teu coração vai te levar a outras coisas. Quero citar alguns exemplos para a gente terminar. A modernidade diz que você não precisa mais de Deus. Qual é a oferta do mundo? Você não precisa mais de Deus. Um grande filósofo, Nietzsche, ele disse: Deus está morto. E talvez você diga: nossa, que absurdo. Mas leia o Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Sabe o que a modernidade hoje apregoa para os nossos filhos nas escolas, na faculdade? Olha, esse negócio de Deus é muito antigo, cara. Esse negócio de Deus é antiquado. Esse negócio de Deus é bobagem. Deus não existe. O homem é consequência de um grande acaso. O que diz a modernidade para mim e para você? A modernidade diz para mim e para você: olha, você não precisa de Deus. Tem tanta coisa boa. Para que você quer Deus? Deus vai zoar com a sua vontade. Deus vai acabar com os seus prazeres. Deus é antiquado. É isso que a modernidade está dizendo a todo tempo. Todo tempo. Esses dias eu ouvi um pastor, e ele disse uma coisa que ele falou que ficou estarrecido. Ele falou que de 40 pessoas de um curso na faculdade, 38 pessoas daquele curso saíram acreditando que Deus não existe. Somente 2 guardaram firmes a fé na existência de Deus. Desses 2, um evangélico que confessou para o pastor e disse: pastor, eu estou aqui, mas olha que eu dei uma titubeada. Porque a modernidade vai dizer para mim e para você: nós não precisamos de Deus. Deus já não faz mais parte da modernidade. A cultura de hoje, ela é a cultura do eu sou livre, não preciso que me digam nada. Eu posso e irei fazer o que eu bem entender. Não é a cultura que você tem vivido? Não é a cultura dos seus amigos? Não é a cultura de muitos dos seus familiares? Ah, não diz o que eu for fazer, não. Eu faço o que eu bem entender. Eu sou livre. Eu ando do jeito que eu quero. Eu ajo da maneira que eu quero. Ninguém pode dizer para mim: faça isso, não faça aquilo. O que é isso? Sou dono do meu nariz. Sou maior, vacinado. Sei bem que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Quando você vai aconselhar um jovem hoje para dizer assim: cara, não usa droga, não fuma, não bebe. Meu, sai fora, o corpo é meu. Eu sei o que eu quero. Eu faço como eu quero. Eu tenho trabalhado desde o ano passado com a mocidade, MPC, dentro das escolas.
E muitos desses alunos que a gente passou me tornaram amigos, virtual lá do Facebook. E é horrível você ver alguns posts dessas pessoas favoráveis à maconha, abertamente dizendo lá com siglas: hoje eu fumei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Agora, sabe o que é pior do que isso? É quando você vê cristãos dizerem a mesma coisa. Pessoas que dizem: eu sou de Deus, e vivem no molde do mundo. Pastor, não tem nada a ver, eu vou para a balada mesmo. Pastor, não tem nada a ver, eu transo com a minha namorada mesmo. Pastor, não tem nada a ver, o pessoal tomou cerveja lá e tal, e eu tomei mesmo. Quem é o molde da tua vida? É o Evangelho ou é o mundo? Os conceitos que nós estamos ouvindo hoje das pessoas eu sou livre. Irmão, mas isso é a maior mentira do diabo, porque Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem é livre é quem conhece Jesus. Quem não conhece Jesus, ele é escravo do pecado. Ele faz porque o pecado domina a vida dele. Mas Pedro diz que nós não seremos dominados pelo pecado. Amém. Quem é o livre é quem conheceu Cristo, que tem a opção de dizer não às coisas deste mundo. Eu tenho a opção de ir contra as coisas do mundo que estão tentando me moldar para endurecer o meu coração. E se o meu coração, o teu coração se tornar duro, horrível coisa é. Hebreus, o autor de Hebreus que nos diz isso sobre a dureza do coração, ele diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. O mundo de hoje diz para nós e apregoa abertamente a questão do conceito hedonismo, o novo hedonismo. O que é a ideia do hedonismo? O que vale desta vida é o prazer que ela me proporciona. Ou seja, o prazer é o meu Deus. Quais eram os prazeres de Sansão? Quais eram? Vício, talvez. Bebida. O que mais? Mulher. Ele era viciado, tanto que a primeira morreu e ele foi atrás de outra lá, no mesmo lugar. O que mais? Quais eram os prazeres de Sansão? Parece que ele tinha prazer na violência, porque Deus deu força para ele. Mas tem dois tipos de cara forte. Tem o primeiro cara forte que diz: não vem não que eu te pego, cara. Aí você já está alertado, né? Você fala: opa. E tem o segundo cara forte, ele dá um mundo primeiro, depois ele conta. Parece que Sansão era desse tipo, ele tinha prazer nesse tipo de coisa. Perguntinha. Não precisa responder em voz alta. Quais são os seus prazeres? O que é que tem no teu coração que te governa? Sansão foi governado pelo prazer. Deus dizia para ele: Sansão, é por aqui. E ele dizia para Deus: Senhor, o meu prazer está aqui. Eu e você podemos ter atitudes iguais a de Sansão, ou não. Você pode viver duas realidades, andando na igreja e se moldando com o mundo, ou você pode viver a realidade de Deus para você, que é obedecer. Deus quer que você não endureça o seu coração.
novo hedonismo diz: escuta nada não, escuta o teu prazer. E a Bíblia nos alerta dizendo: o coração do homem é confiável. É isso que a Bíblia diz? O coração do homem é confiável, por isso ande pelo seu coração. Tem esse versículo lá? Qual é o versículo? O coração do homem é? A quem você quer subordinar a sua vida? A vontade do teu coração? Ou a vontade do Deus que te ama tanto, que enviou Jesus para morrer na cruz por você? É uma escolha. Eu posso endurecer o meu coração por tamanho amor e querer me conduzir pela minha própria vontade, andar nela e certamente ter um fim triste, como Sansão, como Nabucodonosor, como os irmãos lá no Egito, como o faraó, como tantos outros, como o amigo de Paulo que diz: amou o mundo e esqueceu o Senhor. É você quem pode mudar a história. Quem é que cuida do teu coração? Você mesmo. Não culpe ninguém por você andar segundo o teu coração. Tem gente que gosta, ele acha que igreja é costa larga, né? Ele sai da igreja e diz assim: culpa é da igreja, culpa é do pastor, culpa é do irmão, culpa é do louvor. A primeira culpa é dele. É o coração dele que está duro. É o coração dele que está longe do Senhor. E aí ele viu coisas que poderiam levar para longe. Cuida do teu coração. É ele que vai fazer você subordinar a vontade de Deus ou aos seus prazeres. A vontade de Deus está nas Escrituras, é nela que você conhece. Boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus nas Escrituras. A vontade do teu coração, você está com ela todo dia. Todo dia. Quero terminar. Se há uma maneira de se moldar ao mundo, nós precisamos nos esconder dela, fugir dela. Só há uma maneira de você não se moldar ao mundo. Sabe qual é? Você precisa se moldar a Cristo. Se você quiser se moldar a Cristo, nunca você vai se moldar ao mundo. Quando Cristo for suficiente para nós, o mundo perderá a sua força. Quando eu amá-lo de tal maneira como Ele me amou, todas as outras coisas serão insignificantes no meu coração. Você quer não se moldar ao mundo? Molde-se a Cristo, revelado na palavra de Deus. Amém? Quero orar com você. Curva sua cabeça por um momento. Talvez você está pensando em tudo isso, dizendo assim: caramba, pastor, isso é tão duro. Eu sei. Sofro as mesmas tentações que você todos os dias. E todos os dias eu tenho que dizer: eu quero me moldar a Cristo, eu preciso me moldar a Cristo, eu tenho que ser como Cristo. Todos os dias eu tenho que dizer não a muitos convites do mundo para me moldar ao mundo, para fazer as coisas do mundo, para ser como o mundo. Quantas vezes a vaidade nos ronda o coração, quantas vezes os temores, quantas vezes as tentações, quantas e quantas vezes durante o dia todo eu tenho que dizer não.
Mas eu só consigo dizer não quando eu digo sim a Cristo. Quando Cristo é tudo, o resto é nada. Talvez você está aqui nessa noite e você não disse sim a Cristo ainda. E o meu convite para você nessa noite é para você dizer: sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu quero me moldar a Cristo. Eu quero seguir a medida, a estatura do varão perfeito. Quero dizer como Paulo disse lá no final da sua vida: cumpri a carreira. Eu guardei a fé. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós aqui nessa noite. Não importa quantos anos você tem, a vontade de Deus para você é que você se molde a Jesus Cristo, que você se pareça com Ele cada vez mais. Como fazer isso? Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Diga a Ele nessa noite: Senhor, rendo o meu coração. Cuida do meu coração, Senhor. Entra nele. Tira aquilo que não devia estar aí. Tira os moldes do mundo, Senhor. Tira aquilo que já alcançou meu coração, Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos lavados pela palavra. Talvez hoje você tenha se sentido lavado pela palavra. Diga isso ao Senhor. Confesse isso. Se você quer orar ao Senhor nessa noite, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos moldes que o mundo tem trazido em sua vida, eu quero convidar você a vir aqui na frente orar comigo. Se é o desejo do teu coração nessa noite dizer: eu quero, pastor, eu quero orar com o Senhor, quero dizer não aos moldes do mundo, quero dizer não à dureza do meu coração. A melhor maneira de dizer não à dureza do seu coração é se render ao Senhor. Se você quiser nessa noite, vem aqui à frente rapidamente, nós vamos orar. Não fica com vergonha do que os outros vão dizer, vão pensar. Eu sou o primeiro, eu já estou aqui na frente. Eu preciso mais de Cristo na minha vida. Eu preciso me render mais a Ele. Cada dia eu vou reconhecendo áreas da minha vida que eu preciso mais de Cristo. Eu preciso dizer não aos moldes do mundo, às tentações, ao governo do mundo, à intenção, tantas outras coisas. Se você quer dizer nessa noite comigo: Deus, eu quero mais de Ti, quero me moldar a Cristo, quero dizer não aos moldes do mundo que me cercam, que tantas vezes querem me conduzir a coisas erradas. Olha, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me ajuda, transforma. Só o Senhor é que tem poder para nos livrar. Só o Senhor é que tem poder para tirar os moldes que o mundo já conseguiu colocar em nós. Talvez você reconheceu alguns nessa noite, quer dizer ao Senhor: Deus, tira isso de mim. Você está no lugar certo, no momento certo. Deus está aqui para tirar de você todo o molde que o mundo já conseguiu colocar no teu coração. É Ele que tem poder para fazer isso. Ore nesse momento, abre sua boca e diga: Senhor, tira isso de mim. Senhor, me conduz à tua vontade, não deixe o meu coração ficar duro, não. Talvez você não tenha mais sentido vontade de ir na igreja, de adorar, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus, porque o teu coração está ficando duro. Confesse isso nessa noite sem vergonha, dizendo: Deus, o meu coração está ficando duro com coisas que não devia. Senhor, coisas têm entrado no meu coração que não deviam entrar, Senhor. Não deviam entrar.
são moldes deste mundo, deste século. Talvez você tenha ouvido mais conselhos de pessoas do que da palavra, e isso é molde no mundo, na tua vida. Talvez você tenha se preocupado: se eu for para Jesus, o que vai dizer fulano? O que vão pensar ciclano? Isso já é molde do mundo. Vergonha é um molde do mundo. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim na presença dos homens, eu vou me envergonhar dele na presença do meu Pai. Quantas vezes nós nos escondemos e temos vergonha de Cristo, porque o mundo nos pressiona a ter vergonha de Jesus. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós não devemos nos envergonhar de alguém que morreu por nós. Eu preciso ser mais parecido com Cristo. Ore isso ao Senhor agora neste momento. Diga: Deus, eu preciso ser mais parecido com o teu filho. Eu preciso ser mais parecido com o teu filho. Me ajuda, Senhor. Deus, o Senhor está nos vendo aqui nessa noite. Nós estamos sendo sinceros aqui nessa noite. Senhor, quanta coisa no nosso coração não devia estar no nosso coração. Quanta dureza. Quanta coisa, Senhor, que nos tem levado para longe do Senhor, que nos tem afastado de Ti, que tem conduzido a nossa vida para, ó Deus, os conceitos deste mundo, deste século. Verdades, Senhor, que não condizem com a Tua palavra. Na verdade são mentiras, e nós somos enganados achando que são verdades. Deus, tira a dureza do meu coração nessa noite. Tira a dureza do coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Quantas coisas têm nos conduzido a uma dureza de coração. Nós nos arrependemos, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica-nos. Esta noite lava-nos através da Tua palavra e nos leva a desejar ardentemente o leite espiritual que nos faz crescer e nos parecer com Cristo. Nós queremos nos moldar a Jesus, porque Jesus é o ser mais bonito que nós podemos imitar. Não há outro que possamos imitar, não há outro que possamos viver, não há outro, há só o Senhor. Ajuda o meu coração, Senhor. Nessa noite nós nos rendemos, nós nos rendemos. Que não haja força em nós, Pai, que não haja força em nós, mas que a nossa fraqueza nos leve a nos curvarmos diante da Tua cruz. Nós nos curvamos diante da Tua cruz, Senhor, dizendo: molda-nos a Ti, Senhor. Molda a nossa vida a Ti, Senhor. Faz uma transformação em nosso coração, em nome de Jesus, em nome